25. Nós vamos ler o verso 2. Eu estava procurando uma palavra para compartilhar com vocês. E que o pastor, irmãos, ele nunca é tapa-buraco, ele é o titular da mensagem, né? Mas nessa quarta-feira não era a minha escala, aí, né, alguém teve uma dificuldade, põe o pastor. No caso, a dificuldade foi da Thalita, que está fazendo prova de trânsito, estudando para tirar a carteira de motorista, e as aulas estão exatamente à noite, e ela não pôde estar aqui para ministrar, tivemos que remanejar. E, lógico, quem é que substitui? Não substitui, porque o pastor é o titular, ela que estava me substituindo. Os irmãos que estão aqui têm sido usados por Deus para ministrar a nossa vida, e nós temos ficado encantados e abençoados muito com a palavra que tem sido ministrada por cada um de vocês, inclusive alguns estão aqui essa noite. Mas eu estava procurando uma palavra para compartilhar, e eu achei esse texto do sábio Salomão que me intrigou. Então eu fui buscar do Espírito Santo uma palavra, e ele me trouxe uma palavra na mente, uma coisa estranha, veritas. Veritas. Eu sei o que é veritas desde quando eu estudei teologia e filosofia. Mas eu falei, o que tem veritas, que é verdade em latim? Se for separar veritas, o que é a verdade. Inclusive, foi uma pergunta que Pôncio Pilatos fez para Jesus, no momento que Jesus estava sendo inquirido, né, lavando as mãos ali, ele perguntou, o que é a verdade? Aí Jesus falou para ele, né, naquela interlocução, você não saberia nada se do céu não fosse te revelado. Então ele tomou um susto, lavou as mãos e falou, não posso fazer parte na morte deste homem. Né? Mas para nós aqui, aí eu fui lá pesquisar e Deus me levou nesse texto aqui de Provérbios, o capítulo 25, o versículo é exatamente o 2, e eu quero compartilhar com vocês aqui o que Deus tem para nós. Eu estou lendo na Corrigida Fiel, mas também tem a tradução da NVI aqui, vou ler nas duas, para ajudar, embora estejam muito parecidas. Mas olha o que diz na Revista Corrigida Fiel, a tradução mais assim aproximada da norma culta da Vulgata Latina. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Isso na Revista Almeida Corrigida Fiel. Agora eu vou ler na NVI, que é a tradução da Nova Versão Internacional, vinda da tradução da Bíblia inglesa da Igreja Anglicana. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Pode sentar, irmão. Antes de entrarmos propriamente na palavra, eu aqui deixei um gostinho, né? O que é isso? O que é veritas, glória, veritas? A palavra glória é a mesma em latim, e é praticamente a mesma que se fala em inglês, e é praticamente a mesma que se traduz em todas as línguas do mundo. Em inglês é glory, né, ou glory, e glória, e por aí vai, glória, glória, glória. E aleluia não tem tradução. Todas as línguas falam aleluia. E se você não sabe, aleluia, o significado da raiz etimológica dessa palavra quer dizer milhares, incontáveis. Alguns, aqui na tradução brasileira, né, portuguesa, diz até 1000. É incontáveis, incomensuráveis glórias. Seria glória coletiva. Um incontável número de glórias. Quer dizer que seria
miríades e miríades adorando ao mesmo tempo, dizendo glória. É o significado da palavra aleluia. Não é incrível isso, né? Mas o que nós vamos falar aqui é glória veritas. Mas eu quero abrir aqui agora a oportunidade, irmãos, que o Espírito Santo me toca no coração, para que alguém possa testemunhar da glória de Deus, ou dos feitos gloriosos de Deus em sua vida, e eu quero abrir uma oportunidade. Se tiver até mais de um, a oportunidade está franqueada. Tem alguém que gostaria de falar de um testemunho que manifesta a glória de Deus em sua vida? A oportunidade está franqueada. Irmã Bruna, por gentileza. Graça e paz, boa noite. Eu queria contar um testemunho dessa semana, né? Que eu estou terminando o curso de nutrição, agora estou na parte do estágio obrigatório. E cada um tem o seu jeitinho de ser, né? E Deus ama todos nós, lógico, e usa, né, as nossas vidas, né, do jeito que a gente é. E eu sou muito de ficar quietinha, de não ficar interrogando, nem, às vezes, indo, né, à frente de nada. Eu fico muito na minha, igual tem uma supervisora, então estava esperando ela chegar até a mim, determinar qual seria a minha rotina. E a outra pessoa que está junto comigo já é mais de estar falando, de estar indo, de estar indo nos setores, né? E eu assim, meu Deus, falando, Senhor, o que eu vou... Eu não sou assim, eu não consigo forçar a ser assim. E eu fiquei preocupada, eu falei, será que a supervisora vai achar que eu não estou interessada, que eu simplesmente estou cumprindo as minhas horas e pronto? E continuei fazendo a minha tarefa ali, né, do que foi determinado. E, de repente, a minha colega nisso de ir nos outros setores e tal, e eu fiquei lá no lugar onde a supervisão mandou. Aí ela chegou, você está aí, Bruna, vem cá, eu tenho uma tarefa para você. Aí me levou para uma outra pessoa, que é até de uma supervisão maior, né? Vão colocar você para fazer algo, uma tarefa que é justamente dentro, né, do que é o que eu tenho estudado. Porque o que eu estava realizando é aquela coisa de quem já foi estagiário sabe, né? Estagiário, gente, faz um monte de coisa. Inclusive aquilo que não tem nada a ver com o que você está estudando, mas você faz. Aí eu, poxa, que legal. E eu vou usar o quê? Vai ser o meu projeto que eu preciso de conclusão agora do estágio. Então, já vou poder usar na prática. Fechou, não tenho mais nenhuma intervenção para fazer. Tá joia. Daqui a pouco vem outra pessoa. Bruna, você pode vir tal assim amanhã e tudo mais? Não, eu posso, sim. Você pode acompanhar isso? Sem eu falar. Mas o que eu acho lindo é porque Deus faz. Eu não precisei falar, ficar, você tem que me botar para fazer isso, ou ir atrás, ou assim, não que eu fiquei acomodada, mas assim, eu não sou de tanto assim, de ter essa atitude. Eu falei, Senhor, o Senhor tem que me impulsionar, então, se eu preciso falar, se eu preciso ir em oração, e Deus faz por nós. Porque a glória dele se manifesta através das nossas vidas. Então, hoje eu tive a oportunidade de acompanhar o plantão do início ao fim de uma nutricionista que é gerente do lugar. Estou num lugar que muitos queriam poder ter essa experiência, né? Porque é uma cozinha que serve a Celor, né? Todos os funcionários da Celor. Então, é uma oportunidade grande de estar aprendendo na prática sobre a nutrição nesses lugares, né? Nessa cozinha industrial. Então, assim, eu vi a mão do Senhor e a ação do Senhor nisso, porque às vezes a gente fica se preocupando, né? Porque eu sou assim, eu não falo, porque eu sou mais, né? E não precisa disso, porque Deus faz por nós, né? Ele age em nosso favor. E nós nos destacamos pela glória dele que está em nós. Ele falou que podia ser mais de um, né? É lindo quando a gente entende o reino de Deus e quando a gente semeia. E às vezes a colheita é muito rápida, né? Dentro da ministração de domingo, o pastor ministrou que o meu irmão caçula, ele investiu na minha vida, né? Me presenteando no Dia das Mães com um celular. E hoje ele fez uma chamada de vídeo em grupo
eu e o grupo é o de 3, né? Que nós somos em 3 filhos. Então, o caçula, meu irmão do meio e eu. E ele contando a vitória dele, que Deus o abençoou, que ele fez a prova de trânsito e passou. Então, assim, quando a gente começa a investir nas pessoas, a amar as pessoas, cuidar de pessoas e estar no reino, e ele está firme na presença do Senhor, glória a Deus por isso, porque quem conhece o Hélio sabe que ele passou um tempo afastado da presença do Senhor, e hoje ele está firme ali, e era uma necessidade, por questão do trabalho dele, que precisa, né? A carteira é CD, né? Para caminhão, essas coisas, né? E o Senhor o abençoou, ele dando a resposta, que ele fez a prova hoje e saiu assim emocionado com o que Deus fez, que ele realmente fez algumas tentativas, não deu certo de primeira, mas eu falei, fique tranquilo, porque o tempo do Senhor é o melhor. E eu falei assim, olha, e eu senti uma necessidade de jejuar. Sabe aquele dia assim, você tem que jejuar, fazer o propósito? Eu falei assim, olha, e eu estou orando por você sobre essa questão da prova de trânsito, já esse tempo que você está tentando. Mas eu só não sabia que era especificamente para você, para a sua vitória ser recebida hoje. E eu louvo a Deus pela vitória que concedeu ao meu irmão, e que isso, assim, seja... É um exemplo para mim e que seja para a igreja. Não deixe, não coma semente. Semeie no reino, na vida das pessoas, porque as pessoas é reino de Deus. Ame, leve Jesus, ousadia, cheio do Espírito Santo. Fale do Senhor à vida das pessoas que estão ao seu redor. Não perca a oportunidade, porque Deus vai te honrar e vai fazer a colheita acontecer. Amém? Para a honra e glória do Senhor, eu fico muito feliz com a vitória do meu irmão e compartilho aí com vocês, que ele falou que hoje estaria na igreja dele, dedicando um culto e ação de graça pela vitória que ele recebeu. Palavra com o pastor. Quando a vitória dele é minha também, tá? Que a gente é muito coladinho. Paz e glória. Irmãos, eu estou com um testemunho guardado no coração desde setembro. E eu não tive realmente a oportunidade de agradecer a Deus diante, né, diante do Senhor na igreja. Setembro do ano passado, a minha neta estava em casa, o namorado dela foi lá com a moto, chamou ela para com ele fazer entrega. E ela saiu de casa, foi. Quando chegou na avenida lá embaixo, eles tiveram acidente, ela caíram de moto, e a minha neta bateu o baço, parte do baço rompeu. E ela foi num pronto-socorro, mas eles acharam que não foi nada, e ela foi para casa. Uma quarta. Quando foi no domingo de manhã, ela amanheceu passando mal, desmaiando, vomitando. O abdômen dela começou a inchar e correram para o hospital. Quando chegou lá no hospital, ela foi direto para a UTI, porque eles fizeram um exame, tinha rompido o baço. E ali ela ficou o domingo todo na UTI, no hospital. E ali ela não poderia ficar, porque minha nora foi para um hospital particular, achando que ainda tinha o convênio. Não tinha. Daí, o convênio era para outro hospital. E aí o Senhor proveu para poder ela ser transferida. Foi uma luta, porque quando chegou a ambulância para transferir ela, o hospital não quis soltar, aí por conta de que precisava de uma ambulância UTI com a médica. E aí ela teve que esperar até 1h da manhã, o domingo inteiro, até 1h da manhã, madrugada. E aí chegou a ambulância e levaram ela correndo para o outro hospital. Só que esqueceram todos os exames. E aí o médico disse assim, eu não vou operar ela vai ter que fazer todos os exames de novo. E assim foi. E meu filho e a minha nora falou, quando ela entrou na sala para fazer os
exames, ela estava muito abatida e chorando. E quando ela saiu, ela já não estava abatida e nem chorando mais. E meu filho, né, e a minha nora não sabia o motivo que ela saiu diferente. Mas ela contou. E quando ela entrou no aparelho de tomografia, pediram para ela estender o braço. Quando ela estendeu o braço para trás, ela sentiu uma mão atrás dela, ela achou que era algum enfermeiro, alguém auxiliando o médico. E aí ela sentiu o corpo dela algo diferente, ela explica assim, né? E ela falou, quando saiu, ela olhou para trás e viu que não tinha espaço para caber ninguém ali. E aí ela falou, então, foi o Senhor que segurou em mim. E o que eu estou sentindo no meu corpo é um alívio tão grande. E ela pensando, e foi. E aí o médico falou assim para ela, Bianca, volta para o UTI, você vai tomar 2 bolsas de sangue e uma de hemácias. E amanhã você vai entrar em cirurgia. E ela disse assim, doutor, eu não vou operar. Eu tenho certeza. Ele falou, não tem como, Bianca, seu baço está perfurado, você vai operar. E aí o médico acabou o plantão, ele foi embora. E ela passou a noite toda falando com o Senhor. Quando foi de manhã, o médico pegou primeiro lá na UTI e falou, Bianca, quem foi que te falou que você não ia operar? Ela falou assim, foi Deus. Foi Ele que me disse que eu não ia operar, eu não ia me abrir. Ele falou, como, Bianca? Vamos fazer outra tomografia, porque não é possível. Os exames que eu deixei fazendo aqui, o resultado, com as 2 bolsas de sangue e hemácias, o seu baço não pingou uma gota de sangue. Daí o médico falou para ela, que Deus é esse que você tem, que você acredita. Ela falou, naquele que criou a mim, o Senhor também. E Ele é mais seu médico do que o Senhor meu. E aí eu não vou operar. Ele falou assim, não vai mesmo. Inclusive, você está de alta, você vai poder ir embora para casa. E hoje eu estou podendo agradecer a Deus perante a Irmandade e glorificar a Deus, né? Porque no desespero fosse outro tempo, eu queria estar indo para lá, para São Paulo. Mas a minha nora falou, vou comprar só a passagem. Eu disse, não compra, porque quem pode fazer alguma coisa por ela é Deus. Eu só posso ficar aqui e orar e pedir a Deus. E fui para o culto, e quando foi na segunda-feira, foi essa bênção que nós recebemos de Deus. E eu glorifico a Deus, porque além dela ter sido tratada por Deus, não precisar operar, ainda ela voltou para a igreja, para a casa de Deus, e está servindo ao Senhor. E eu glorifico o Senhor por isso. E glória a Deus. E obrigada. Aleluia. Amém? Mais um? Bom, agora complicou, né? Eu não posso falar que não pode, né? Mas... Paz, irmão. Boa noite. Toda vez, a pessoa que serve a Deus, ele tem que colocar a fé não para dizer, eu tenho fé. Temos que colocar em ação, para poder a gente ganhar a vitória, porque só fé não interessa. Então, irmãos, eu tenho passado muito, irmãos sabem, 3 meses. 3 meses. Em janeiro, meu esposo teve um problema seríssimo na saúde dele. Além, ele já vinha passando problemas, a gente via problema. Mas ele sempre falava, não vou ao médico, porque ele sabe o quê? A pessoa que gosta de ficar de noite no trabalho. Então, a pessoa que não aguenta ficar parada. Ele é um homem trabalhador, que ele não para. Então, toda vez que eu marcava os médicos para ele,
remarca, remarque. E eu fiquei naquela coisa assim, em tempo que ele calçado para cima e para baixo, não tinha hora para ele chegar, ligava para mim, ó, hoje eu vou chegar mais tarde. Então, o tempo dele era corrido. Aliás, não é só o tempo dele, nós dois trabalhamos juntos, graças a Deus. Então, minha jornada de trabalho dobrou mais ainda. E, irmãos, foi em janeiro que um calo do lado do pé dele estourou. Aí ele foi cuidando em casa aquele calo. Mas eu já vinha observando ele e falava, eu estou com um problema de glicose. Ele não estava, dava o braço a torcer, que era a pessoa diabético. E eu já vinha acompanhando isso. Mas, para não contrariar ele, eu falava glicose alta. Mas foi passando anos e anos. Estourou isso aí, e foi coisa, ele tomando remédio daqui por conta dele, foi só piorando a situação dele. Mas Deus é grande. Quando chega a hora de Deus agir na vida da gente, nada impede. A nossa vitória é certa. Então, eu falei, eu não desanimo. Meu Deus é maior do que esse problema. De que diabetes, que nada venha colocar a minha paz, a minha tranquilidade. Eu tenho passado tanta coisa de doença na minha casa, que o diabo não me derruba, e nem vai me derrubar. E hoje eu posso contar que hoje sou uma mulher que eu tenho Deus e uma saúde que eu posso cuidar das pessoas. Hoje eu cuido da minha casa, do meu esposo, e cuido do meu pai e minha mãe. Meu pai é acamado e minha mãe. E meu tempo é corre, mas Deus me deu a minha saúde, porque já tenho planejado que eu tenho que ter uma responsabilidade com meu pai, minha mãe e minha família. Então, irmãos, hoje eu posso dizer, a minha saúde Deus me deu de volta. Graças a Deus. Então, irmãos, essa vida que eu levo, mas meu filho, ele ficava escondendo meu filho. Está machucando coisa. Aí, foi um dia, ele foi, chamou um vizinho lá, o vizinho levou ele para o socorro. Está lá, levou ele, chegou lá, ele foi com aquilo lá, e o vizinho, lá eu falei, chama o Juninho, nosso filho. Né? Não, lá, eu não quero incomodar ele, não. Chegou lá, aí chegaram lá, o vizinho veio embora, e ele ficou lá. Ficou escondendo aquilo tudo. Aí eu falei, ele ligou para mim, eu vou chamar o Juninho para me trazer de volta, mas justamente para o filho não ver aquele problema, para não passar para o filho. Então, foi levando aquilo ali, como foi um dia, eu liguei para o Júnior e falei assim, meu filho, vem aqui ver que seu pai está passando mal. E ele falou, aquele negócio, mãe, aquele coisa no pé dele. Aí ele veio, não queria que ele visse isso, não, mas ele é nosso filho. Ele tem que ter responsabilidade com o pai e a mãe. Então, ele veio, viu aquele lá, aí ele falou assim, vou ali vamos descer. Aí ele foi devagarzinho, cheio de dor, aí ele veio aqui na unidade de saúde. Quando chegou na unidade de saúde, as meninas conhecem muito ali a gente, e ele falou, é seu pai? Eu falei assim, é meu pai. Não é ele que fica aqui na unidade de saúde, leva ele para o ponto-socorro. Chegou lá em Castelândia, um ponto-socorro muito bom, os melhores médicos, não tem nada contra eles. Então, chegou lá em Castelândia e chamaram a ambulância, não deixaram nem entrar no carro do nosso filho, chamaram a ambulância e levaram para o Jaime. Chegou lá no Jaime, fez os exames todinho, e meu filho ligou, papai já vai ficar internado, vai entrar em cirurgia. Falei, nada disso me abala. Aí meu filho falou assim, não, mãe, eu vou te levar lá para a casa dos meus pais. Levar lá, vim buscar uma roupa para ele, vou te levar lá, deixar lá, porque eu tenho medo de a senhora passar mal. Falei, não, meu filho, eu não vou passar mal, porque Deus está comigo. Eu tenho fé. Hoje eu tenho saúde. Eu tenho que mostrar agora onde está a minha fé. Se eu estou passando isso, tudo é porque Deus está vendo, provando a minha fé. Aonde está meu Deus? É na hora dessa que eu sou provada. Então, é minha vitória, é a nossa vitória, meu filho. Então, não adianta que ele vá ficar lá internado, mas Deus já está no controle de tudo. Quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, que ele chegou lá, ele ligou para mim, vim aqui falar que papai vai ficar 3 semanas internado.
porque o médico vai fazer todos os exames, vai fazer uma cirurgia, porque a taxa da glicose dele, irmãos, estava quase 500. 400 e pouco. Eu não estou mentindo, porque o médico chamou meu filho e falou, mas eu já estava prevendo isso, eu já estava olhando, porque a menina me chamou ali na unidade de saúde e me falou. Então, foi muitos exames, pressão alta, tudo juntou, tudo um tempo só. Mas isso não me apavorou. Então, ele ele ficou internado. Foi lá, no domingo, ele falou assim, eu falei assim, eu não posso ficar lá em Vitória e seu pai lá. Eu quero ir embora. Aí eu liguei para ele, foi no domingo, ele foi lá. Não, eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui, lá no hospital e eu aqui. Eu não vou nem dormir. Ele me falou assim, aí chegou no outro dia, eu dormi, passei a noite em claro na casa da mamãe, mas eu não dormi. Quando chegou no domingo, eu falei com ele que ele fosse me buscar, e ele foi me buscar lá. Quando eu cheguei lá, eu falei com ele, eu quero ir para o hospital. Mãe, eu vou te levar em casa, você muda a roupa, eu vou te levar. Não, eu vou passar o dia no hospital, hoje no domingo, em nome de Jesus. Eu tenho fé. E eu cheguei lá, ele tinha feito já todos os exames, e ele, quando eu cheguei lá no domingo, ele já tinha feito uma cirurgia de risco, por causa da diabetes muito alta, pressão alta, infecções urinárias, que a diabetes que ela vai, atinge o corpo da gente todo. Se a gente não dá, leva até a morte. E o médico falou como esse homem estava vivendo, porque a diabetes dele estava tão alta que ele podia dar um infarto e não há tempo de socorrê-lo. Mas Deus estava no controle de tudo. Então, irmãos, aí meu filho estava numa semana antes de férias, terminando as férias dele. Então, no domingo, ele ligou, na segunda-feira ele ia começar a trabalhar. Ele ligou para o supervisor dele, e ele ligou, eu estou com meu pai, mas essa semana ele vai sair. Ficar 3 dias aqui, tá bom. Quando chegou na terça-feira, meu filho ligou para lá, e falei, olha, meu pai vai ficar 3 semanas internado. Já fez a primeira cirurgia, e quando eu estive lá, irmão, que a enfermeira foi trocar aquilo ali, eu não acreditei aquilo ali. Uma coisa horrível, que não dava nem para olhar. Mas eu não tive medo. Então, 2 médicos muito bons, que Deus enviou, deu a cirurgia e fez a infecção, 2 médicos. A cirurgia é vascular, quer dizer, ele tirou um dedo, sabe? Um dedo dessa perna aqui, e quando eu fui lá, que eles trocaram tudo assim, a menina mexendo lá, que eu olhei, aí eu falei, meu filho, esse outro dedo aqui está inchado, não, está roxo. Isso não está mexendo. Eu não estou vendo isso aqui. Mãe, o médico vai vir agora aqui e vai olhar, amanhã cedo, e vai olhar. Tem tudo para... Eu falei assim, meu filho, isso não vai espalhar. Ele falou, por causa de Deus, ele vai perder até o pé. Mas o médico chegou no outro dia e falou, amanhã ele vai fazer a segunda cirurgia no outro dedo. Irmãos, meu filho teve que ficar... Numa semana, ele foi lá, eu não podia ficar, por causa da minha idade também, eu não tinha ninguém que ficasse no hospital. A minha nora, ela trabalhando, meu filho tinha que ficar lá, filho único, né? Então, minha nora falou assim, você vai trabalhar. Ele estava cansado, com o olho fundo, tudo, de tanto não dormia, não ia em casa, vigiando o pai ali, acompanhamento, tudo. Aí minha nora falou assim, você vai para casa descansar, que ela foi trabalhar, e à noite, chegando em casa, eu troco a roupa e vou para o hospital, passar a noite lá com ele. Os 2 reservaram. E no outro dia de manhã, ela saía para o trabalho e ele entrava no plantão. Os 2 fizeram o plantão. Então, até nisso, Deus nos abençoou, porque Deus me colocou uma nora na minha família, já prevendo isso tudo. Então, irmão, ficou aquela coisa que eu cheguei lá no hospital, ele não estava nem... Ele estava todo ruim.
naquela cama. Eu conversando com ele falou que ele estava desanimado. Eu vi, ele não precisava nem ver, aquele desânimo nele. Eu vi, mas eu fiquei lá, chegava perto dele, ele ficava calado. É uma pessoa que ele guarda tudo. Ele não fala nada para ninguém. Uma pessoa que ele aguenta tudo calado. Ele não é de arrumar confusão, é uma pessoa calma, mas ele sofre calado. Então, isso não é bom para a gente, isso é horrível. Mas eu confiei em Deus, eu vinha para a igreja, muitas vezes eu fui, deixei ele em casa, ele lá, minha mãe falava que eu estava passando mal, eu largava a minha casa aqui, eu ia lá para Joana d'Arc, Vitória, para cuidar da minha mãe, porque ela estava muito ruim e meu pai acamado. Mas Deus me deu força e está me dando. Então, lá e cá, irmão, não é fácil, só Deus mesmo, no controle de tudo. Mas, irmãos, eu determinei. Quando eu cheguei aqui, eu falei com os irmãos aqui, falei, olha, para Deus não existe diabetes, doença nenhuma que Deus não cura. Eu já tomei o propósito que a cura já chegou. Não existe, nada disso me assusta. Então, irmãos, foi assim. Aí, quando meu filho ligou para o supervisor dele, ele falou, deu 3 semanas para ele. Só isso aí é uma vitória. 3 semanas de acompanhamento. Veio para casa, o pastor foi lá em casa, vindo, né? Olha, irmãos, o peso dele, ele estava com pressão alta também, diabetes muito alta, ele estava com 120 quilos. Um peso que não, uma pessoa nova daquela, com 41 anos, não era para estar daquele jeito. Mas, irmãos, quando ele teve alta, que veio para casa, ele emagreceu 25 quilos. Ele emagreceu e está acompanhando, e já terminou de tomar aqueles remédios todinho, amanhã já vai fazer revisão, e tem 2 semanas que meu esposo está trabalhando. Acabou a tristeza dele, dentro de casa, a cama, coisa, aquilo era estava matando, aquilo estava coendo, porque é um homem trabalhador, um homem que corre atrás de tudo. Então, irmãos, é isso aí. Nós temos que determinar que a cura já chegou. Não vai chegar, não. E eu agradeço os irmãos que oraram, jejuaram, que eu soube tudo isso, e eu agradeço a Deus pela vida de todos aqui. E a vitória chegou na minha casa. Aleluia. Glória veritas. É manifesto com o nosso testemunho. O texto que nós lemos aqui, a palavra do Senhor, é que Deus trata como sua glória um mistério para os que são ímpios. Ou seja, a glória de Deus é ocultar certas coisas. Ela é um mistério para aqueles que não são da família dele. Veja o que a palavra de Deus fala agora com relação a nós. Enquanto que para os ímpios é um mistério, fala aqui que a honra dos reis é descobrir esses mistérios. Mas que reis são esses? Primeiro nós vamos a Mateus, capítulo 11, versículo 25. Olha o que a palavra de Deus diz. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Aí nós vamos para Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Os pequeninos, queridos, são os filhos de Deus. Sou eu, é você. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, a palavra fala que desses pequeninos, olha o que Deus fez. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder para todo sempre. Amém. Quando
o sábio Salomão fala que o Senhor Deus oculta a glória, o Deus oculta a glória, ou seja, seus grandiosos mistérios para alguns, mas aos reis tem a honra, ou dá a honra, ou compete-lhes descobrir. Ele está falando dos reis, os filhos do rei eterno. Não é qualquer rei. Naquele tempo, talvez Salomão estivesse dizendo aqui que eram os nobres, aqueles que serviam a Deus na cabeça dele, mas o Senhor nos revela, pela sua palavra, que esses pequeninos que somos eu e você, os filhos de Deus, são os reis e sacerdotes, como diz a palavra em Apocalipse. Então vem a pergunta: como descobrir, como nos evidenciar a glória veritas, ou glória de verdade? Como descobrir os mistérios sagrados do Senhor? E a resposta é simples. Primeiro, buscar intimidade com aquele que tem os mistérios. Nós sabemos isso, né? Tem intimidade com Deus. Deus nos conta os segredos, nos conta aquilo que é mistério para alguns. Um exemplo clássico desse ato de intimidade, eu já uma vez compartilhei isso aqui, aconteceu no ato da última ceia. Tem até aqueles quadros que mostram, né, os atos, né, pintados lá da última ceia. Você acha engraçado daqueles quadros que você vê que todo mundo está de frente, né? Você reparou nessa mesa do pintado, todo mundo está de frente? Espera aí, não era desse jeito que se senta à mesa. Principalmente na época dos judeus, a sentar à mesa não tinha as cadeiras, era sentar no chão, ao redor. Mas a pintura, uma pintura romana, e aí para colocar todos os discípulos de frente, o pintor colocou todo mundo de frente para a mesa, como se tivesse uma plateia assistindo. Não, essa foi uma ceia íntima. Ou seja, para aqueles que tinham intimidade. Mas entre aqueles que haviam intimidade, as Escrituras diz que Pedro perguntou falou para João, porque Jesus disse assim, entre nós está o traidor. Aquele que está entre nós é o traidor. Pedro, né, ficou, e agora? Todo mundo ficou, quem é o traidor? Quem é o traidor? Será que sou eu? Será que é fulano? E ficaram naquela especulação. Pedro pergunta e pede a um discípulo. Sabe qual é o nome desse discípulo? João, o apóstolo considerado do amor. Pergunta para ele quem é o traidor. Mas peraí, todos eles não eram discípulos? Todos eles estavam num ambiente de intimidade? Mas tem alguém que busca a maior intimidade. Repita comigo assim: a maior intimidade é dada a quem é do amor. João, considerado o apóstolo do amor. Mas não poderia ser Pedro, tantas coisas, né? Até andar sobre as águas, nem que fosse alguns passinhos e depois afundar por falta de fé, não é? Mas não poderia ser, mas pergunta. E João então reclina, a Bíblia fala claramente, reclina o rosto no peito de Jesus e pergunta: quem há de te trair, Senhor? Aí Jesus fala para João: aquele que eu der o bocado de pão molhado no vinho. Eu também já expliquei isso aqui para vocês, irmãos, que na época judaica dessa mesa da última, da Páscoa, que Jesus também faz esse mesmo procedimento nessa última ceia, é o seguinte: quem recebia um pedaço de pão, cortava um pão e mergulhado no vinho, recebia do anfitrião da festa o primeiro pedaço, era considerada a pessoa mais importante assentado à mesa. Agora imagina você que quando Jesus pega o pão, só João sabia disso, porque ele ficou mas tão tocado e tão petrificado com a revelação do mistério, porque a honra de descobrir cabe aos reis, os da intimidade, do amor. Ele ficou tão petrificado que ele não deu resposta para Pedro, ele só depois escreveu sobre isso. Mas ele então, Jesus rasga o pão, mergulha no vinho, e eu imagino os pensamentos de João, porque na mesa estava Tiago, seu irmão, estava Pedro, seu amigo,
estavam todos os outros demais discípulos. Jesus molha o pão no vinho e entrega para Judas Iscariotes. João ficou tão congelado que ele não conseguiu falar nada. E os outros discípulos, quando Judas recebe o bocado de pão molhado, porque todos eles queriam receber, você imagina Pedro, agora é minha vez, né? Como diz o Milton Leite, narrador de futebol, ele diz, agora eu se consagro, né? Vou receber o bocado de pão molhado no vinho, sou o mais importante. Jesus pega e dá a Judas Iscariotes. Olha o julgamento que veio na mente dos apóstolos, que não detinham a revelação íntima que João tinha. Também é o tesoureiro, é o que cuida do dinheiro, por isso é o mais importante. Olha o pensamento que tiveram de Jesus. Irmãos, isso está no texto sagrado. Quando somos da glória, a verdade, ela se mostra a nós. João 8,32. Quando nós temos intimidade com o Senhor da verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a verdade é conhecida e ela liberta-nos da visão material, mesquinha, humana. Eu acredito que João tenha ficado ali intercedendo, não deixa que seja Pedro, não deixa, mas Senhor, se não for, quem será? Não seja esse, e não teve jeito, algum deles era o traidor. Ele ficou chocado. Irmãos, além de buscar intimidade com o Senhor, nós precisamos conhecer a palavra da verdade. As Escrituras, é a palavra, está em nossas mãos, toda a revelação, está em nossas mãos, basta apenas abri-la, buscar a ser iluminados, buscar a palavra e buscar também ministração da palavra. Nós temos que privilegiar estar na casa do Senhor em adoração. Amar, estar em comunhão. A verdade, a glória da verdade é nos revelada nesses momentos de comunhão. O quanto nós aprendemos em testemunhos, em momentos gloriosos como esse aqui, de cura, de libertação, de transformação em um baço novo, em presentes e multiplicação de graça que Deus nos dá, em abertura de portas que Ele nos faz, e isso nos nutre. O caso da nutrição aí, a nutrição espiritual, né? Nos nutre em fé. Por isso que a palavra nos insta, irmãos, a que nós devemos testemunhar, né? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Nós precisamos compartilhar para Deus e descobrindo a nós a verdade. Para finalizar, irmãos, Glória Veritas é a verdade que Deus nos mostrou. E a verdade dele é a seguinte: você e eu somos família de Deus, e isso é para sempre. Isso é para sempre. Não é? Porque Deus amou a humanidade, os seres humanos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, a expressão lá é não pereça, mas pode ser traduzida para não morra, que ele não morra, mas tenha vida eterna. Levante sua mão comigo e declare assim: glória a Deus. Você tem vida eterna. Deus te transformou em reis e sacerdotes. Nós somos os pequeninos dele que tem a revelação dos mistérios. Salomão foi o homem mais sábio da terra, mas não chegou a conhecer a verdade revelada. Foi dada a nós, Jesus. Nós somos família de Deus. Nós somos da glória para sempre. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. E nós precisamos incentivar as pessoas. Incentivar os irmãos de nossas Jeavites. Incentivar a nossa família para estar na presença do Senhor. Cabe a nós, irmãos. Nós não podemos aceitar que os nossos liderados não estejam presentes em um culto como este. Olha quanta bênção nós tivemos. Não é?
Levante suas mãos para orarmos ao Senhor. Eu sei que Deus está falando com você aqui essa noite. Tem algo novo, e sempre tem, acontecendo quando tem o Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por nos privilegiar a oportunidade de estarmos em Tua casa, sermos ministrados na glória e na graça do Senhor. Nós Te louvamos, pedimos ao Senhor que as bênçãos, a glória da verdade, seja a glória manifesta em nossa vida, em nome de Jesus. Se tem alguém que precisa de oração para cura, precisa de oração para alguma intervenção, enquanto nós louvamos aqui ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir à frente, que nós vamos ungir você com óleo e estaremos orando. Louvemos.